Olá Brasil, programa Vida com Esperança, aqui de São Paulo. Nós estamos no meio da conferência Ciência e Fé. Podem andar juntas? E como nós estamos anunciando, estamos fazendo as entrevistas com os nossos preletores. Está aqui agora conosco o Dr. Gerald Schroeder. Ele é físico, ele é pós-doutor em algumas teorias extremamente importantes. Uma delas, a idade do universo. Hoje ele é professor da Universidade Hebraica e também é rabino. E tem muita sabedoria na conciliação entre ciência, especialmente cosmologia moderna e as descobertas recentes, e a interpretação do livro de Gênesis, capítulo 1, que é bastante controversial, que é bastante complicado. Primeiro, por ser um hebraico mais arcaico. Segundo, porque tem muitas nuances na própria escrita do hebraico original. Dr. Schroeder, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Dr. Schroeder, fala pra gente sobre ciência e a Bíblia. Qual a sua opinião? Tem conflito entre a interpretação bíblica e a ciência moderna? I think the only time we find a conflict is when we either don't understand the Bible or don't understand the science. Eu acho que o único momento em que encontramos um conflito é quando nós não entendemos a ciência ou então não entendemos a Bíblia. It's the same author. É o mesmo autor. One author for science. O mesmo autor para a ciência. The same author for the creation of the Bible and the creation of science. E o mesmo autor para a Bíblia e para a ciência e a criação da ciência. So if we have a conflict, então se nós temos um conflito, so then there's only one of two problems. Então só pode ser um dos dois problemas. Either we don't understand the Bible, pode ser então que nós não entendamos a Bíblia, or we don't understand the science. Ou então nós não entendamos a ciência. But we find time and again when we understand them both. Mas na verdade quando nós entendemos ambas, they come together. Elas se juntam. Not like two sources of information walking side by side. Elas não ficam como se fossem duas informações paralelas andando lado a lado. It's the same source of information. É a mesma fonte de informação. Seen from two different perspectives. Vistas de duas perspectivas diferentes. One divine. Uma perspectiva divina. One physical. E uma outra física. But we discover the physical. Mas nós descobrimos a física. Is also divine. E a física também é divina. Maravilha. É isso aí. Fantástico. Começando a jogar um pouquinho de luz no entendimento das pessoas, né? Especialmente pessoas mais comuns. E, Dr. Schroeder, fala um pouquinho também sobre a situação. Por exemplo, algumas pessoas ateias que não acreditam em Deus dizem que o Sol só existiu, só surgiu no quarto dia. E aí eles dizem, então, você não pode dizer que havia o dia 1, 2 e 3 de 24 horas. O senhor encontrou uma saída do ponto de vista científico e também bíblico. O senhor pode resumir isso para nós? Yeah, I will try to make it short. Sim, eu vou tentar dar uma resposta breve. The key is a chave é in understanding this para que a gente possa entender isso. Is that the Bible has two descriptions of time. É que a Bíblia tem duas descrições de tempo. Two views of time. Dois pontos de vista diferentes sobre o tempo. There's the time that we measure the billions of years. Tem o tempo que nós medimos, que são bilhões de anos. And we look back in history. E nós olhamos para a história. But we discover from all the ancient commentaries. Mas nós podemos também ver através dos comentários antigos que temos. That for the time from the creation to Adam, que desde a criação até Adão, the view of time, the perspective of time, a perspectiva que se tem do tempo of the Bible is not looking back from our view. A perspectiva então que se tem do tempo não é de olhar a partir de onde estamos para trás. But it's from the beginning, the creation of the universe,
looking forward. Mas é de olhar, sim, do início da criação do universo para frente. And those two different perspectives, in fact, we discover that billions of years, in fact 14 billion years, E, na verdade, então, com essas duas perspectivas, nós vemos que em 14 bilhões de anos, looking back in time from where we are in the olhando de universe, volta no tempo, a partir do ponto onde estamos agora, when I see the creation from the beginning looking forward, the 14 billion years, in fact, condense into 6 24-hour days. então, quando eu olho a partir do início da criação até agora, onde estamos, esses 14 bilhões de anos se condensam em... It condenses in how many again? Into 5.5 or the 6 days of Esses 14 bilhões de anos se condensam em 5 dias e meio, 6 dias da criação do Gênesis. It's two perspectives of time. São duas perspectivas diferentes de tempo. And we learn that in the Bible's text, E nós aprendemos e tiramos isso do próprio texto da Bíblia. that the time is described up to Adam as there's evening and morning, day one, Que o evening and tempo- morning is second day. Sorry, could you say sentence by sentence? Yeah, the time is described in the Bible differently from the time before Adam to the time after Adam. O tempo na Bíblia é descrito de forma diferente. Até Adão, antes de Adão e pós-Adão, depois de Adão. São duas descrições de tempos diferentes. Up to Adam, the description of time is essentially cosmic. Até Adão, a descrição do tempo é uma descrição de tempo cósmico. Evening and morning, day one. É noite e manhã do dia 1, Evening and morning is second day, a third day. noite e manhã do segundo dia, noite e manhã do terceiro dia. But no relationship to humans. Mas isso não está relacionado aos seres humanos. From Adam forward, A partir de Adão para frente, all the passages of time are human passages. todas as passagens do tempo, a contagem do tempo, são contagens humanas. We see that in chapter 5 of Genesis. Nós vimos isso no capítulo 5 da Bíblia. It says Adam and Eve lived 130 years. Está They have descrito a- que Adão e Eva viveram 130 anos and they have the child Seth. e tiveram um filho chamado Sete. Seth lives 105 years. Sete viveu então 105 anos Has a child from Enosh. e tem um filho, Anosh. But we see that's all human Nós vemos então aqui que é humano, é de uma perspectiva humana. and earth-based time. E é um tempo baseado na Terra. But the 6 days of Genesis, Genesis chapter 1, Mas os 6 dias de Gênesis capítulo 1, is what ancients call cosmic time. é o que os anciãos chamavam então de tempo cósmico. And the key is found in Genesis chapter 1, verse 5. E a chave está encontrado em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Where the text says there's evening and morning, day 1. Quando então a Bíblia diz que aconteceu a noite e o dia do dia 1, não do primeiro dia, do dia 1. Yeah, exactly. That there's not the first day. And these A Bíblia não fala sobre o primeiro dia. A Bíblia originalmente fala sobre dia 1 e não primeiro dia. and why the question that I ask as a modern scientist, E eu, como cientista moderno, a pergunta que eu me faço why would ancient persons é por que pessoas na antiguidade even be interested that the perspective of the time might be from day 1? Por que elas estariam interessadas que nessa perspectiva do dia 1 e não do primeiro dia? And they tell us the reason E a Bíblia nos diz. that the Bible writes day 1 and not a first day Porque a tradução original é dia 1 e não primeiro dia. is because on that first day there was not yet a second day. É porque neste primeiro dia ainda não havia um segundo dia. So the Bible, as it were, had to write day 1. Então a Bíblia tinha que escrever dia 1. And the only time in history when there had only been that one day E o único momento na história onde houve apenas esse dia 1 is at the beginning of time. é no início dos tempos. And that's the whole key. E aqui está a chave. I think the calculations are probably more complex than we Os thought. cálculos com certeza são mais complexos do que a gente está falando aqui. But I think a person has to ask, why would a commentator
2,000 years ago, Mas eu creio que nós temos que nos perguntar por que um comentário que foi feito há 2000 anos atrás tell us that the perspective of time nos diz que a perspectiva de tempo is from the beginning. deve ser feita do início para frente, Looking forward. olhando sempre para frente. No one thought there was any difference at that time. Naquela época, ninguém pensava que teria nenhuma diferença. Even Isaac Newton, Mesmo Isaac Newton, this brilliant human being, esse ser humano brilhante, told us that it doesn't matter where you see time. ele nos disse que tanto faz se você visse o tempo de trás para frente ou de frente para trás. He didn't relate it to the Bible. Ele não conectou o tempo com a Bíblia. He just said that time is time. Ele disse, não, tempo é tempo. It stands separate, pristine. Time stands separate. Ele from disse the que world. tempo é tempo e tempo está separado do mundo. But we discover Mas, na verdade, nós descobrimos that's probably the only mistake that Isaac Newton ever que made. talvez esse seja o único erro que Isaac Newton fez. How you view time, Com a forma como você vê o tempo 100% determines how you determina, measure time. determina 100% a forma que você mede o tempo. And when the Bible views time E quando a Bíblia ela olha então para o tempo, from the beginning looking forward, quando a Bíblia então conta o tempo, começa a contar o tempo desde o início até nós, before there was a second day, antes mesmo que houvesse um segundo dia, on that first day, no dia 1, we discover that we take the billions of years from our measurement então nós descobrimos que nós podemos pegar os bilhões de anos de acordo com a nossa medida atual and relate them to E- the Bible's point of view. e relacionar esses bilhões de anos com a Bíblia, com o ponto de vista bíblico. We discover something amazing. Nós descobrimos algo impressionante, That the 14 billion years as we measure time que os 14 bilhões de anos da nossa medida de tempo, would in fact be 5.5 or 6 24-hour days na verdade, se transformam em 5 dias e meio ou 6 dias de 24 horas, from the Bible's point of view. de acordo com o ponto de vista bíblico. How did they know this? Como é que eles sabiam disso? How did the author with a big A, how did Como é que o autor com A maiúsculo of the Bible da Bíblia, have to say day one? como que ele, na hora de escrever e fazer a Bíblia ser escrita, ele escreveu dia 1? I even read translations Mesmo com as traduções in English, em inglês, in Portuguese, em português, in all languages. em Sometimes todas the as línguas. translator says the first day, Muitas traduções nos dizem o primeiro dia. like primero, É como primeiro. in place of uno. Em vez de dizer eles dizem primeiro. It's amazing. É impressionante. We have to realize the Bible, A gente tem que entender isso. A Bíblia divine. é divina. it takes a divine understanding of the world. É necessário que a gente tenha um entendimento divino da Terra, do planeta, da Even to vida. understand the science, uno. Para que a one. gente possa entender, inclusive, a ciência. That's the key. Essa é a chave. Two views of time. Dois pontos de vista diferentes sobre tempo. Uau! E aí? Tá aí ainda? Pois é, tem mais. Para você entender completamente, você precisa de assistir a conferência, toda a palestra do doutor e professor Gerald Schroeder, que está disponível no site do Instituto Ciência com Fé, Hayam. Ok? E ainda mais uma pergunta para o nosso querido doutor Schroeder, para um incentivo de nosso povo a respeito de ciência e a Bíblia. Professor, o senhor acha que os jovens de hoje precisam ir para a universidade, precisam estudar essas descobertas de conciliação entre ciência e fé são importantes? Eu sei que um ateu muito famoso se converteu lendo um dos seus livros. O senhor poderia contar a experiência do filósofo Anton Flew? The fact is, when people learn the truth, A verdade é que quando as pessoas descobrem a verdade, not presented in a prejudiced way, não apresentada de uma forma com algum tipo de
algum tipo de preconceito. either for God É o preconceito em relação a Deus or prejudiced against ou um God, preconceito em relação contra Deus. but just the facts. Mas quando a pessoa realmente olha apenas o fato, os fatos, You discover você descobre que that you're literally dragged into você na verdade se sente arrastado, that it didn't happen by chance. que tudo isso não pode ter acontecido ao acaso. This is exactly was the case with this professor Anthony Foi Flew, exatamente isso que aconteceu com o professor Anthony, who in his time was the world's leading, que na época dele ele era o líder mundial. most vocal, most important. Ele era o líder Atheist. mundial mais importante, era o ateísta mais importante do seu tempo. And he just assumed that there couldn't be a God. E ele tinha ele definia claramente, ele dizia que não existia Deus. And then he read Então ele leu information, informações. not saying yes, God, or no God, Ele leu informações que não é que essas informações diziam sim para Deus ou não para Deus. just the information, Ele leu apenas informações, fatos. the mathematics, A matemática, the chemistry, the physics, a química, a física, the creation of the a universe. criação do universo. And he wrote in his writings, I follow the school of Socrates. Ele escreveu em todos os seus escritos que ele seguia a escola de Sócrates. I go to where the truth leads me. Eu vou para onde a verdade me levar. It's an amazing statement. É impressionante essa afirmação dele. And I didn't present the information to him, yes, God, or no E a God. informação que eu apresentei para ele não foi pró-Deus ou contra Deus. I presented the information in a neutral way, Eu apresentei a informação de uma forma neutra. and there was no out of it. E He was dragged into where the truth led him. ele então foi arrastado para a verdade. And he apologized to the tens of thousands, if not hundreds of thousands of people Então ele pediu perdão para os milhões e milhares de pessoas that he had led astray. que ele desviou da verdade. He said, I've led people astray for 50 years. E ele então declarou para a imprensa: eu desviei as pessoas da verdade durante 50 anos. In his obituaries, he died a few years ago. Ele morreu alguns anos atrás e no seu obituário They relate that he wrote a paper in the 1950s eles escreveram que ele fez um artigo em 1950 that philosophically showed there could not be a God. que filosoficamente ele provava que não podia existir Deus. And then we met and we discussed, Então nós nos encontramos e conversamos. not yes God or not no God, E não conversamos pró-Deus ou contra Deus, just the information. mas tão somente colocamos as informações. And he wrote he apologized to the world E então ele escreveu para o mundo pedindo desculpas. that he had led people astray for 50 years. Que ele desviou as pessoas da verdade durante 50 And anos. he realized in his obituary, they relate that his article E no obituário dele está escrito que o seu artigo was the most important article ever written proving there was no God. foi o artigo mais importante que jamais existiu, que comprovava a não existência de Deus. And he realized E na verdade ele se deu conta and did confession, I guess you would call e ele confessou, talvez nós possamos dizer assim, that he had hurt people que ele machucou as pessoas for 50 years. durante 50 anos. And on a book, he did this on television writing, and he published a book. Ele fez isso na televisão e ele escreveu também um livro. And the title of the book is E o título do livro é There Is No God, Não Existe Deus. and there's a line through the no, E tem uma linha cortando o não, and there's an A above that, e tem um A em cima dessa linha cortando. so it reads, There is a God. Então nós lemos no título, existe um Deus. Originally, as if it were said no, É como se ele cortou o não fora, e no inglês faz então esse jogo de palavras, que ele corta o não e o não se transforma num sim. yeah, and there is. Por que a circuncisão no 8º dia de uma criança? On the 8th day, it turns out that the
level of pain that the child would feel A circuncisão deve ser feita no 8º dia, porque o nível de dor que a criança sente no 8º dia is lowest in relationship to the likelihood that the child will survive the operation. é o mais baixo possível. Earlier than that, Antes do 8º dia, the body of this child is not yet strong o enough, corpo dessa criança ainda não está forte o suficiente, and after the 8th day, e depois do 8º dia, the sensation of pain is increasing. a sensação de dor aumenta muito. So it comes together to increase the ability for survival E, na verdade, então, são 2 pontos chaves. No 8º dia, existe um aumento da possibilidade de sobrevivência dessa criança and decrease the E tam- experience of pain. e também diminuir muito essa experiência de dor que a criança vai ter. The health aspects of circumcision O lado de saúde da circuncisão are quite confirmed today, unfortunately, relative to AIDS. hoje em dia é confirmado pela ciência e também é ligado também muito à AIDS. We see AIDS. this, interestingly, in Africa. Nós vemos um fator interessante na África. There are certain tribes Existe- that have circumcision. Existem algumas tribos que praticam a circuncisão. And it's not Jewish studies, it's the World Health Organization E não studies. são, não são estudos judeus ou judeus que fazem essa circuncisão, mas são associações de saúde mundiais que fazem essa circuncisão. That the incidence of AIDS is vastly lower Para que, então, o índice de AIDS seja baixado de uma forma muito grande in these tribes, nessas or these tribos, peoples, com esse that grupo have de pessoas. circumcision. Então, essas pessoas que recebem a circuncisão têm o risco diminuído. But the reason that we do it is still because God commanded to do it. E a razão, mas nós, na verdade, fazemos isso porque Deus nos comanda, nos diz para fazer. Você acha importante que os jovens e os alunos estudem ciência? Absolutely, it is important. É muito importante, absolutamente sim. Because students that have a feeling for the divine, for God, Porque os estudantes que têm um clamor por Deus, and they enter the scientific community, e se eles entrarem na comunidade científica, they're able to bring to this vast field of knowledge eles então vão ser capazes de levarem este vasto campo de conhecimento, a point of view that is crucial to have. eles vão poder levar um ponto de vista que é fundamental se ter dentro da ciência. That it's not a conflict Que não existe um conflito between God and science. entre Deus e a ciência. If all the persons that believe in a divine force Se todas as pessoas que acreditam em uma força divina, do not enter the sciences, se essas pessoas que acreditam nessa força divina, se elas não entrarem no campo da ciência, then the sciences run by themselves, então os cientistas vão ficar sem esse tipo de pessoas, sozinhos, and they never get that other point of e view. eles nunca vão ter esse outro ponto de vista. So it's important, I É think, muito importante, eu creio, studying the sciences, que and studying the Bible. estudando, é muito importante se estudar a Bíblia junto com a ciência. Fantástico. É isso aí. Histórias de pessoas honestas, verdadeiras, que buscam conhecer a verdade com integridade. Mais uma última pergunta para o Dr. Schroeder. Dr. Schroeder, deixa uma palavra de incentivo para os jovens que estão indo à universidade, buscando se tornar cientistas e guardar a sua fé. I would say for students going into university Eu gostaria de dizer para aqueles que estão entrando agora na universidade, that are studying sciences, que estão estudando ciência, especially the biological sciences, especialmente as ciências biológicas, where people will claim evolution, que as pessoas vão realmente se bater sobre a teoria da evolução, was all random, that the mutations, that the que vão falar change sobre as of life mutações, sobre as mudanças da vida, from the simple to the complex que vão partir do simples para o complexo, forms of life formas de vidas, happen randomly. que aconteceram de forma randômica. They should be aware Eles têm que saber that there are no data, no information que não existem informações
that the transition occurred by random que reaction. não existem informações, fatos verídicos que comprovem que se aconteceu de forma randômica. So that I think it's important when students get new information, Eu creio que seja muito importante que quando esses estudantes então forem estudar e verificar as informações, it's crucial for them to é analyze crucial que eles possam analisar how the information is presented. como que essas informações estão sendo apresentadas. Is it presented in a way that's neutral Será que elas estão sendo apresentadas de uma forma neutra? on this, let's say, the biology of life? Elas estão sendo apresentadas de uma forma biológica, falando sobre a biologia da vida? Or is it presented in a way that is prejudiced towards, unfortunately, what is often a dominant position? Ou então, será que elas estão sendo retorcidas e distorcidas para apoiar uma determinada posição? Which has a position that is either agnostic or Talvez, atheist. talvez uma posição agnóstica ou uma posição ateísta. But when you look at the data with which you're presented in the university, Mas se você realmente parar e olhar apenas para as informações, subtract from that você deve então diminuir dessas informações, retirar dessas the informações prejudiced way that it's presented, todo tipo de prejudice, the todo tipo de distorção. and just look at the data, E você deve apenas olhar tão somente para a informação em si. and you'll discover E você descobrirá então that the process is so extraordinary que o processo todo é tão extraordinário that it's very unlikely que, com certeza, that it happened by chance. não é possível que tenha acontecido ao acaso. But to get to that realization, Mas para que você chegue até esse ponto, até esse entendimento, you have to erase você tem que então começar a apagar opinions that are given as opiniões que são dadas em cima dos fatos. on whether it's random or not random. Opiniões que são dadas dizendo que foi feito, a criação foi feita de forma randômica ou não. You have to look at the data, and that's exactly what this Anthony Flew did. E então vocês devem, na verdade, olhar para as informações cruas e nuas. E foi exatamente isso que o Anthony fez. Yeah. É isso aí, Brasil, programa Vida com Esperança. Palavra do nosso querido professor, Gerald Schroeder. Para você que está começando na faculdade, você vai estudar ciência, termos coragem de crescermos, aprendermos e encontrar as conciliações com a Bíblia, Palavra de Deus e com as descobertas da ciência. Produção, é com vocês. Muito obrigado, professor Schroeder, pela sua vinda ao Brasil. Thank you for having me here. Muito obrigado por vocês nos receberem aqui. Obrigado.